Bom, se eu estivesse a começar o meu negócio hoje em Portugal, na área imobiliária, o meu primeiro passo seria definitivamente escolher uma zona de posicionamento que permitisse, que não só me agradasse, como me permitisse alcançar os meus objetivos e depois, imediatamente a seguir, fazer um levantamento dessa zona. Estou a falar em termos de moradas, de características dos imóveis, etc., de um conjunto de cerca de 500 fogos. Esta não é uma resposta igual para todos nós, ou seja, há agentes mais rápidos que conseguem as suas primeiras angariações num período mais curto e outros que demoram um pouco mais de tempo. E está tudo bem. Eu diria que é possível conseguir as primeiras angariações num período inferior a 3 meses, desde que se faça consistentemente as tarefas necessárias para tal. Bom, relativamente às estratégias mais adequadas para se obter leads de vendedores, eu diria que continua a haver aqui uma regra de ouro, que depende do mercado que estivermos a falar. Em alguns mercados pode ser ainda um contacto pessoal, porta a porta. Noutras zonas pode ser um posicionamento um pouco mais institucional, recorrendo, por exemplo, a flyers de posicionamento, e noutras pode ser inclusivamente também através das redes sociais. Depende muito das características da zona de posicionamento que foi escolhida, mas qualquer um deles pode funcionar muito bem. Bom, quando falamos de posicionamento, ou seja, de um contacto direto, batendo às portas, através de mails diretos ou de flyers, continuam a ser estratégias que funcionam muito bem em determinados mercados. E para o fazer bem, há efetivamente que ter alguns cuidados, especialmente não só na forma como no conteúdo da comunicação. E esta é uma aprendizagem que eu recomendo que todos os agentes façam antes de começar efetivamente no terreno a desenvolver a ação. Uma das campanhas mais bem-sucedidas offline que eu vi nos últimos tempos tinha exatamente a ver com o posicionamento num condomínio. O que é que o agente fez? Fez um levantamento de todas as moradas, foi à Conservatória do Registro Predial, obteve as respectivas certidões e, com isso, o nome dos proprietários. E depois o que fez foi tão simplesmente criar uma carta de apresentação muito bem feita para enviar por correio, ainda na forma tradicional, com selo e tudo, para cada uma destas moradas. Claro que o condomínio tinha acabado de ser recentemente construído e, no fundo, o que ele fez foi posicionar-se para uma futura venda. Bom, para se construir um perfil de redes sociais e para que ele tenha aquele efeito de geração de leads, é muito importante haver aqui alguns cuidados, nomeadamente o primeiro, que tem a ver é exatamente o de comunicar informação relevante para aquele público-alvo a que o perfil se destina. Ou seja, o que é importante é dar informação relevante para os clientes. Segundo, é mostrar um pouco daquilo que é o nosso dia-a-dia enquanto agentes imobiliários. Naturalmente que tem que haver aqui sempre um cuidado entre a fronteira daquilo que é estritamente pessoal e do que é profissional. Mas acima de tudo é começar a comunicar
com relevância, com conteúdos relevantes durante um período e de uma forma consistente. Eu diria que estes são os pontos mais importantes. As leads vão acabar por vir naturalmente se houver esta relevância e esta consistência. Bom, quais as redes que funcionam melhor? Mais uma vez aqui depende do target que nós estivermos a falar. Se for um perfil se calhar um pouco mais avançado na idade, talvez o Facebook seja melhor. Se for um perfil intermédio, o Instagram tem realmente algum impacto neste perfil, e para um perfil mais novo naturalmente o TikTok. Mas importante aqui é exatamente a identificação do segmento para o qual se pretende comunicar, porque a verdade é que podem ser os três. Tudo depende dos conteúdos que são produzidos para uns ou para outros. Os conteúdos que têm neste momento mais impacto para os proprietários são aqueles que lhes dão informações relevantes sobre o mercado, seja sobre preços médios na zona, seja sobre, por exemplo, que documentação devem ter preparados para colocar a sua casa à venda, ou outros que estejam relacionados diretamente com o seu objetivo, que é a venda da casa. No fundo, podem ser conteúdos da área fiscal, da área legal, regulamentações governamentais, no fundo, tudo aquilo que lhes puder facilitar a vida para a venda da sua casa. Dica mais importante para mim neste negócio: utilização da matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower é uma matriz muito simples, de 2 entradas, em que numa delas temos a urgência da tarefa, se é urgente ou não, e a outra temos a importância da tarefa, se é importante ou não. Tarefas consideradas A, ou seja, muito importantes e muito urgentes, têm que ser feitas exatamente naquele período em que estão destinadas. E esta, para mim, é a dica mais importante e que foi mais útil na minha vida, que é identificar quais são as tarefas de alto rendimento, as tais tarefas A, e fazê-las exatamente naquele horário do dia em que têm mesmo que ser feitas, em não haver qualquer espécie de desculpa para não executar aquela tarefa. Portanto, no fundo, identificar as tarefas e ser consistente diariamente na sua execução. Ter uma assistente ou criar uma equipa é uma decisão complexa para os agentes imobiliários. É um daqueles saltos quânticos que existem no nosso negócio. Eu diria que este tema deve ser equacionado exatamente quando as tais tarefas que eu falei anteriormente relativamente à matriz de Eisenhower, como sejam as tarefas importantes, mas menos urgentes, começarem a ter um peso muito grande no dia-a-dia do agente imobiliário. Ou seja, quando estivermos a falar de recolha de documentos, dos pedidos de contratos de mediação imobiliária ou contratos de promessas de compra e venda, quando estas tarefas administrativas começarem a ter algum peso no dia-a-dia de um agente imobiliário, talvez seja a hora de considerar ter uma assistente. Agora, quanto a uma equipa, depois a coisa pode ser um pouco ainda mais complexa. Porquê? Porque estamos a falar de tarefas de alto rendimento que têm que ser delegadas. E esse pode ser o passo seguinte depois de uma assistente. É contratar um agente, digamos, júnior, para fazer algumas tarefas que são importantes, que são urgentes, mas que já consomem algum tempo ao team leader. Delegar uma tarefa. Muitas das vezes, para alguns de nós, não é exatamente a situação mais fácil e confortável, mas é exatamente uma das mais importantes
para um líder, para um gestor, identificar quais são aquelas tarefas que podem ser feitas por outras pessoas e entregá-las, mas entregá-las não de uma forma passiva, mas depois validando, responsabilizando a pessoa pelo resultado e validando o cumprimento dessa tarefa. As tarefas mais imediatas para um agente imobiliário delegar são exatamente as tarefas que se prendem com a área administrativa, a questão do posicionamento, por exemplo, se estamos a utilizar flyers, a distribuição desses mesmos flyers na caixa do correio, se estamos a falar da área administrativa, toda a obtenção de documentos e afins. Estas, digamos, seriam as mais evidentes para um agente imobiliário começar por delegar quando a carga de trabalho começa a ser muito grande. Para ser consistente e produtivo em termos de prospecção, é muito importante que seja definido um bloco de tempo diário para esta tarefa. Ou seja, não interessa se é no período da manhã, se é no período da tarde, se por acaso é nos dois, tem que ser definido um bloco de tempo diário e ele tem que ser cumprido escrupulosamente e aconteça o que acontecer, não pode ser interrompido. Naturalmente estamos a falar em termos profissionais. É muito importante fazer prospecção diariamente e de uma forma consistente. Não é preciso ser um período muito grande, mas é preciso que seja um período bastante intenso e focado na tarefa. Um dos erros mais frequentes que eu vejo quando os agentes tentam obter leads de proprietários, de vendedores, muito rapidamente, é exatamente o de saltar as etapas do processo. Ou seja, porque é que alguém me vai entregar uma casa a mim? Acima de tudo, porque primeiro tem que confiar em mim e essa confiança obtém-se pela informação que eu lhe dou. E muitas das vezes os agentes tentam, talvez por insegurança, saltar este passo e querem logo começar, digamos, nos passos imediatamente à frente. E muitas das vezes há uma rasteira muito simples que os proprietários fazem, que é de perguntar quanto é que vale a minha casa. E aí o agente pode cair na tentação de dizer vale X. Ainda não viu a casa. Ainda não conhece o estado em que o imóvel está, o prédio, não conhece bem os detalhes da rua e isto normalmente é uma armadilha que sai muito caro e que impede de obter essas tais angariações mais, eu diria, angariações como deve ser, de qualidade, no período mais curto possível. Bom, se eu tivesse que voltar atrás e dar-me um conselho relativamente à geração de leads, teria sido um muito simples. Fala com mais pessoas. Não tenhas problemas em falar com as pessoas que passam na rua, em abordá-las, em saber mais, fazer mais perguntas sobre a região onde te estás a posicionar.